15 horas e 31 minutos, seja bem-vindo mais uma vez. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu prazo de 48 horas nesta segunda-feira para que a Procuradoria-Geral da República dê parecer sobre as explicações dadas pela defesa de Jair Bolsonaro acerca do descumprimento das medidas cautelares e do suposto plano de fuga para a Argentina em meio ao processo ali da trama golpista. A acusação deve se manifestar até quarta-feira, mas a gente vai agora falar com a repórter Paola Cuenca, que tem mais detalhes para a gente. Paola, boa tarde, seja bem-vinda. Já tem ali nos bastidores uma ideia de como a PGR deve se manifestar? Boa tarde para você, Maicon. Para quem nos acompanha, olha, a gente ainda não tem essa previsão de qual deve ser o posicionamento da PGR sobre essa análise. Até porque a gente sabe que a situação ela é muito complicada, até por conta da proximidade do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece já na próxima semana. Ou seja, ele é um réu que na próxima semana já vai ter o início do julgamento, que vai definir a absolvição ou a condenação dele pelos 5 crimes aos quais ele responde, entre eles o de golpe de Estado. Então, há muita incerteza a respeito do que deve falar a PGR, qual vai ser esse posicionamento, e, inclusive, a partir do posicionamento, também qual deve ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso porque a gente lembra que nessas últimas semanas, Bolsonaro já sofreu um endurecimento das aplicações, das restrições que são colocadas a ele, justamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, pelo entendimento de descumprimento das medidas cautelares que haviam sido impostas. No caso, o de uso das redes sociais. Moraes entendeu pelo descumprimento, pela participação de Bolsonaro da manifestação realizada em um fim de semana, no início do mês, por ter participado ali numa chamada telefônica, enfim, que ele teria descumprido a medida cautelar já aplicada, e nesse sentido houve a decretação da prisão domiciliar, que é o que Bolsonaro está ali agora em casa, impedido, inclusive, de sair de casa. Ele já tinha as medidas de recolhimento noturno, mas agora tem a prisão domiciliar de fato. Só pode sair da sua casa com a autorização da Justiça. Inclusive, se analisa a saída dele para acompanhar esse julgamento que acontece na próxima semana. A questão é que com o fechamento desse outro inquérito, que já era outra investigação que já era realizada pela Polícia Federal, ligada à possível coação no meio desse processo, uma tentativa de constranger os ministros, procuradores ligados a esse processo, uma tentativa que a princípio se analisava o comportamento de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e deputado federal licenciado, acabou que nessas investigações, com a apreensão do celular de Jair Bolsonaro no início do mês de agosto, houve-se ali mais elementos que foram analisados e aquilo que foi trazido na última semana é que então foi levado para que a PGR se manifeste e se entende que houve o descumprimento de outras medidas cautelares. Por exemplo, a Polícia Federal aponta que houve descumprimento de uma medida cautelar imposta ainda em 2024, de que os investigados a respeito dessa tentativa de golpe de Estado não podiam se comunicar. E eles apontam uma mensagem justamente de Walter Braga Neto, enviado um SMS a Jair Bolsonaro, justamente um dia após haver essa medida cautelar de que eles não podiam se falar. Então, é apontado, por exemplo, este ponto de descumprimento de medidas cautelares, também é apontada essa tentativa de coação no curso do processo por parte de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, no que os investigadores colocam como justamente esse plano para atuar junto a autoridades dos Estados Unidos para constranger as autoridades locais, justamente na questão de colocar novos processos, investigações, sanções também colocadas aqui. O próprio processo aqui, Moraes é um dos alvos, que é movido pela Trump Media e pelo Rumble nos Estados Unidos. Então, todos esses elementos, por mais que uma acusação de coação no curso do processo não esteja ali ligado à trama golpista, de fato, não é o mesmo processo, ainda é um elemento correlato que, enfim, cabe à PGR também se posicionar, se entende que isso poderia ser um entendimento de que há essa necessidade, até por aquela carta da questão da Argentina, uma possibilidade de pedido de asilo político ao presidente argentino, se há um entendimento, então, de que houve descumprimento das cautelares ou se há um entendimento de risco de fuga. Até porque, Maicon, vou lembrar que a gente tem esse pedido para que a PGR se manifeste, na verdade, essa ordem para que a PGR se manifeste até esta quarta-feira, e ainda nesta segunda, o ministro Alexandre de Moraes também repassou uma outra ordem para a Procuradoria-Geral da República se manifestar a respeito de um ofício que foi entregue pelo deputado líder do PT na Câmara, deputado Lindinho
Lindbergh Farias, apontando a necessidade de um reforço policial próximo à casa de Jair Bolsonaro, onde ele cumpre a prisão domiciliar, por entender que haveria um risco de Bolsonaro sair da casa dele, seguir até a Embaixada dos Estados Unidos, que fica a cerca de 10 quilômetros, o que aqui em Brasília, no trânsito, deve levar de 10 a 15 minutos de deslocamento, e ele poderia se abrigar nessa embaixada e, por isso, então, a entender que seria uma tentativa de fugir, se abrigar na embaixada e, por isso, não responder, enfim, a um possível processo ou as consequências, uma condenação ou alguma outra medida cautelar que possa ser imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. A PGR também deve se manifestar a respeito dessa situação levantada pelo deputado do PT, sobre a necessidade de haver um policiamento, um monitoramento maior de Jair Bolsonaro nesses últimos dias antes do julgamento que começa na próxima terça-feira, até porque ele deve durar alguns dias. Paola, além desse requerimento protocolado, Lindbergh trouxe durante o fim de semana nas redes sociais um vídeo justamente que explicava essa vulnerabilidade, essa possível vulnerabilidade desde a casa em que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, até, por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos, que seria um possível local ali de asilo político, onde ele poderia tentar se esconder ou procurar apoio realmente do governo dos Estados Unidos. Então, além da publicação desses vídeos, tem também esse pedido formal que chega logo depois em que a Polícia Federal encontra esse rascunho ali na casa, esse pedido de asilo na Embaixada dos Estados Unidos, ou até mesmo da Argentina, ou até mesmo na própria Argentina. Os advogados disseram na sexta-feira, Paola, que eles negaram essa existência do plano de fuga e que, segundo a própria PF, o documento ali era apenas um rascunho. Exatamente. A defesa de Jair Bolsonaro se posicionar na última sexta-feira a respeito desses novos achados da Polícia Federal, que a polícia até fala sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro pela coação no curso do processo. A defesa traz ali de que, na verdade, são diversas situações que foram expostas nesse relatório da PF, mas que não teriam o valor, de fato, para uma análise de um crime ou de uma análise necessária no processo. O posicionamento da defesa é de que foi uma tentativa de expor Jair Bolsonaro, diálogos, a questão da privacidade bancária dele também, sobre movimentações, mas que não tem ali nada demonstrado na visão da defesa de que, de fato, um crime poderia ter ocorrido. Tanto eles mencionam sobre a mensagem de Walter Braga Neto, que a Polícia Federal não aponta uma resposta de Jair Bolsonaro a Walter Braga Neto, mas sim um SMS recebido. Eles também colocam a questão de ser um rascunho editável que estava ali colocado, um documento dentro desse celular, mas que não havia nenhum tipo de prova que mostrasse que esse arquivo foi enviado por alguma forma, que ele de fato pode ter chegado ao governo argentino para ver esse pedido de asilo político. Então, que era algo editável, um rascunho, uma minuta, mas que se vendeu a ideia de que já seria um plano de fuga ali colocado. Então, a defesa de Jair Bolsonaro aponta que não havia um risco de fuga, não havia um planejamento para a fuga e sequer havia qualquer tipo de conflito naquilo que foi exposto pelo relatório da Polícia Federal na última semana, inclusive quando houve o fechamento desse inquérito que teve como primeiro foco Eduardo Bolsonaro, mas que acabou também tendo achados a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro com a apreensão do telefone celular dele ainda no início do mês de agosto. Diante dessa situação, dessa fala da defesa, de fato, é que a PGR tem que se posicionar a respeito disso, sobre esse entendimento a respeito do indiciamento apontado pela Polícia Federal, ou seja, se a PGR vai apresentar uma denúncia, se entende que outras medidas cautelares precisam ser impostas e, inclusive, agora esse outro pedido do deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, que primeiro ele apresentou um pedido à Polícia Federal e a Polícia Federal repassou ao Supremo Tribunal Federal e agora Moraes pede o posicionamento da PGR a respeito desse policiamento maior ali em volta da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paola, é importante a gente destacar para quem está em casa, a PGR vai se posicionar em cima ali do que foi dito da defesa, digamos assim, para quem está em casa entender, das justificativas apresentadas ali para a defesa. Primeiro, a Polícia Federal concluiu ali o inquérito, trouxe à tona esses elementos, desde ali desse rascunho, desse pedido de asilo para a Argentina, a mensagem recebida ali por Walter Braga Neto um dia depois de serem implementadas ali as medidas cautelares que proibia justamente essa conversa entre os
envolvidos ali do núcleo 1 dessa trama golpista, que inclusive é o núcleo que deve ir a julgamento já na próxima semana, né, Paola? Exatamente, a gente está muito próximo do julgamento, porque na terça-feira que vem é a primeira sessão desse julgamento que vai acontecer na terça-feira de manhã no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que são pelo menos 5 dias que já estão separados para a realização desse julgamento agora, então a gente tem a terça e a quarta-feira da semana que vem, terça e quarta-feira da outra semana, dias 9 e 10, e também a sexta-feira da outra semana, o dia 12 de setembro. A gente já tem todas essas datas separadas. E, de fato, o julgamento vai durar mais dias. Só para a gente pensar, temos que lembrar que não é só Jair Bolsonaro, que é um réu que vai para julgamento, já que é o núcleo 1. Então, nós temos ali, além de Jair Bolsonaro, outros 7 réus, e cada advogado das defesas desses réus vão poder ter a sua sustentação oral, ou seja, fazer essa última defesa dos seus clientes por pelo menos 1 hora cada um. Perdão, pelo menos não, no máximo 1 hora cada um. Então, só se a gente pensar nesse sistema, a gente já tem aí mais de 5, 6, 7 horas de julgamento só na questão de ouvir essa defesa final, essa sustentação oral dos advogados. Vai ser um julgamento, de fato, longo, a gente vai ver ele acontecer ao longo de vários dias, e é justamente essa proximidade que vai causando uma tensão maior, até porque no meio dessa questão do julgamento poder, de fato, ser realizado, de poder haver uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que o alerta fica ligado, e nisso a gente pode compreender esse movimento do líder do PT na Câmara, que é, inclusive, opositor ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de entender esse temor de que possa haver uma possibilidade de buscar um abrigo, um asilo político na Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, porque se houver ali dentro da Embaixada algum outro diplomata representante se entende que aquele espaço é um espaço, de fato, estrangeiro aqui dentro do nosso país, então a polícia não poderia simplesmente entrar por ali, por isso essa questão da preocupação de entrada dentro de uma embaixada, e é justamente essa aproximação de uma possível condenação que então leva a esse ambiente mais tenso, de redobrar essa tensão, da possibilidade de uma fuga, por exemplo. A gente teve o caso da deputada federal Carla Zambelli, que estava ali justamente já num processo de ter uma pena colocada de prisão, com recursos em andamento no Supremo Tribunal Federal, e ela fugiu para a Itália, conseguiu sair do país. Então, se redobra essa tensão, justamente há uma preocupação, um clima de tensão, justamente pela aproximação do julgamento, que pode gerar uma condenação. Por isso, esse momento que eu diria que é mais tenso, de mais análise, enfim, de todos os lados, mas lembrando a defesa de Jair Bolsonaro colocando que não há risco de fuga. O documento que foi encontrado a respeito de um possível pedido de asilo político na Argentina nunca passou de um rascunho, um arquivo editável, e que aquilo não foi de fato protocolado, não havia uma tentativa de fazer um movimento nesse sentido, mas de fato, há esse clima de tensão, justamente porque a gente está aí há menos de 10 dias do julgamento de fato ser iniciado. Paola, você falou ali do pedido do Lindenberg. A gente tem, inclusive, nesse momento, um vídeo que mostra justamente essa preocupação, em que ele demonstra, na visão dele, a vulnerabilidade da segurança desde o condomínio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro mora até a chegada na Embaixada dos Estados Unidos. Tiago, roda pra gente, por favor. Olha, começamos a semana com uma ótima notícia. Pesquisa Genial Quest diz o seguinte: 55% dos brasileiros consideraram a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro justa, contra apenas 39%. Quer dizer você também que o ministro Alexandre de Moraes acaba de mandar para a Procuradoria-Geral da República a defesa apresentada por Bolsonaro. E agora vai ter a decisão. Vai haver prisão preventiva, não vai haver prisão preventiva? Eu defendi a prisão preventiva, falei da minha preocupação em relação à fuga de Jair Bolsonaro, das facilidades dele poder entrar na embaixada norte-americana. A decisão é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vai ser jurídica. Agora, uma coisa tem que ter: o reforço no policiamento e na inteligência, para impedir que esse cara fuja. Eu expliquei o caminho da casa dele para a embaixada, são 10 minutos. Ele criaria um grande fato ali,
Tá na cara, ele já dormiu na Embaixada da Hungria, gente. 2 noites. Queria ir para a Embaixada da Argentina. Por isso, repito, tem que haver uma decisão obrigando a criação de uma estrutura policial e de inteligência para impedir a fuga. Porque hoje as vulnerabilidades são enormes. Ele só está lá com a tornozeleira eletrônica. Sabe quem monitora, pessoal? Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal do Ibanez. Isso mesmo. A gente não se esqueceu da conivência, da colaboração do governo do Distrito Federal naqueles atos de 8 de janeiro. De qualquer forma, essa pesquisa Genial Quest é muito boa, porque mostra que eles estão se isolando. O julgamento vai acontecer no momento ideal, no momento de isolamento deles, por várias coisas. Vocês lembram? Aquela última pesquisa em relação ao tarifaço, 69% acha que Eduardo Bolsonaro só pensa nele, na família dele, quer livrar o pai, não pensa no Brasil. Vamos com tudo, a democracia vai vencer. Esse vídeo foi publicado ali nas redes sociais por Lindenberg, justamente trazendo a pesquisa que a gente vai abordar ainda hoje no Poder Expresso, mas também a vulnerabilidade na visão dele da segurança imposta ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando, né, Paola, agora e aguardando esse posicionamento da PGR. Obrigado pela sua participação. Imagina, a gente continua acompanhando qualquer novidade, a gente se avisa aqui.